Amados, bom dia. Amados, bom dia, bom dia. Estamos no último domingo de julho, segunda-feira, aula normal para todo mundo, trabalhos corriqueiros. E agora, em nome do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, vamos dar continuidade aos trabalhos desta manhã, nesse domingo. É um trabalho lindo que vem sendo feito por um grupo maravilhoso, frequente e aprendizes da fraternidade. E coube-me hoje a tarefa de falar sobre o paralítico. Mas antes, eu quero desejar a você que está aí sentadinho no centro, ou a você que está em sua casa, entende? Que está acompanhando, porque nunca faço live domingo pela manhã. Então, o meu carinho, que os benfeitores espirituais possam nos assessorar, dando-nos intuições precisas, e que a nossa fala seja de amor, de respeito, de compaixão, de muita serenidade, diante de um processo difícil que estamos vivendo. Então, hoje, estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, do incomparável Emmanuel e da maior antena psíquica do mundo, Francisco Cândido Xavier, a lição 118, o paralítico. Mas antes nós vamos para uma pequena introdução, porque este texto nós já comentamos alguma coisa. Então, é o seguinte, esse texto diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, está em Marcos, destelharam a casa onde Jesus estava e, feito uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Está em Marcos, no Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra, a tradução maravilhosa, entende? Que ele traduziu exatamente do grego. E aí nós vamos dizer assim, o texto é cura de um paralítico, o versículo 2 e vai do 1 ao 11. E, oportunamente, nós vamos falar desse aqui. Mas vamos agora o seguinte. Todas as lições do Evangelho, segundo as lições de Jesus, sempre você tem que verificar, nós aqui, o lado espiritual da coisa. Foi fácil para a mulher hemorroísa chegar até Jesus? Não, foi difícil. Foi fácil para Zaqueu, baixinho, conversar com Jesus? Não. Foi fácil para o cego de Jericó? Não. E a mesma coisa para o paralítico de Cafarnaum. Porque sempre você vai notando que existia, naquela colocação, uma plateia imensa, na busca do quê? Na busca dessa luz do mundo, para curar as suas mazelas físicas, mais preocupados com essa, e suas mazelas morais. Então, lembra comigo, rapidamente. A mulher hemorroísa, tá? 12 anos com uma hemorragia sem fim, sem poder ninguém tocá-la e nem um contato mais perto. Por quê? Porque era crença daquela época que a mulher, quando menstruava, estava impura. E aí, sofrendo. Sabia que Jesus estava por lá, mas não consegue chegar até ele. E ela, com muito esforço,
toca a sua túnica. E quando toca a sua túnica, a maravilha acontece. E ele disse: Pedro, Pedro, alguém me tocou. Não, mestre. Por quê? Porque uma energia saiu de mim. A mulher sarou. E, passados os tempos, ela conseguiu encontrar Jesus. Oi, Celso, aí de Araraquara, entrando aqui. Bom dia, meu amigo. Letícia Rudita. Olha, gente, tem Araraquara curtindo conosco amanhã de domingo. Beijo, abraço, meu querido, abraço. E aí, então, a mulher encontra Jesus e fala assim: mestre, mestre, muito obrigado, o Senhor me curou. Ele disse: não, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Foi assim com a mulher hemorroída, vocês lembram? Mas, não vai longe, tinha também. E aí, o coitadinho do Zaqueu, pequenininho, sabendo que Jesus ia entrar em Jerusalém, ele então, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aquela gentarada. E ele queria enxergar o mestre, queria enxergar o mestre. Ah, já sei. Subiu num sicômoro, numa árvore. Subiu na árvore e lá ficou à espreita. Jesus vem passando, sabia tudo, disse para ele: hoje vou ceiar na sua casa. Nossa, ele desce da árvore e vai correndo para casa, claro, porque Jesus falou que ia jantar com ele. E aí, a partir daquele dia, Zaqueu se transformou. Transformação necessária para nós hoje, que já temos o contato com os ensinamentos de Jesus. E não temos, vamos comungar comigo, não temos tido tanto cuidado para que seguíssemos as falas de Jesus. Nós estamos ainda, somos imperfeitos, e saímos da infância espiritual, mas estamos na adolescência. Fazemos tantas feiuras ainda, vocês há de convir comigo. Ninguém escapa, não é? E aí, então, a partir disso, Zaqueu se transforma. Da metade dos seus bens, vem e vai o quê? Trabalhar a boa nova. E acontece o quê? Encerrando esse trecho. Vai na praia, velhinho, está nos seus últimos momentos, e ele, se Jesus veio mestre e leva-o para a espiritualidade. Muito bem, havia uma multidão que não deixava com que ele chegasse até Jesus. A mesma coisa, o cego de Jericó. Estou sabendo que o mestre está passando por aqui, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com os dos discípulos. Cala a boca, fica quieto, você não vai falar com ele. Mestre, mestre, Rabi, Rabi. E o que acontece? Jesus, chamem-no, tragam-no até mim. O que queres que eu faça? Ele rompeu a multidão. O que queres que eu faça? Que eu veja, que eu veja. E aí, a grande alegria, vai e não peques mais. Então, nós vamos vendo, pelos estudos principalmente da Amélia Rodrigues aos domingos, todas essas maravilhas, coisa que a gente não vai, espírita, não vai no Velho Testamento e também muito pouco no Novo, porque depois fica para o final isso daí. Então, vocês percebem que esse início é para entender que sempre existem barreiras que comungam para que não prossigamos nessa caminhada. E aí, vamos para o caminho, verdade e vida, e aí já li esse trecho, está lá. Emmanuel começa assim: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação.
Foi o que eu contei agora dessas 3 personagens, sem entrar no paralítico ainda de Cafarnaum. Então, aí, é isso aí. Nós vamos procurar Cristo só numa hora de suprema necessidade, doença física ou doença moral? Não. É a orientação da doutrina espírita, seriamente, a nossa busca é constante. O contato junto a essa figura é constante. É no nosso dia a dia. Porque quando você está em contato com os ensinamentos da doutrina espírita, entende? Não é para ser um fanático, um carola. Não, essa é a melhor do mundo. Não, todas conduzem ao Pai. Porque Jesus não deixou nenhuma religião, você sabe? Foi o homem que foi adaptando isso daí. E quando ele viu que estava essa parafernália, ele avisou que enviaria o Consolador prometido. Mas aí, 1800 e pouco, ele vem junto com a falange do Espírito da Verdade, que acreditamos ser ele mesmo, uma equipe maravilhosa, Federer, não sei quem mais, não? Que estudamos na sexta-feira. E aí, vamos lá. Kardec é trabalhado, orientado por essa falange para justamente codificar essa doutrina para nos, amar incondicionalmente. Muito difícil, não é? Ele manda amar até os inimigos, muito difícil, Jesus. Instruir-se, sair dessa cegueira, gente. Ninguém vai aos livros, vai aos cursos. Por quê? Acha sempre que tem uma barreira, um obstáculo, nós vamos falar disso. E a caridade. Então, veja bem, os obstáculos que tiveram a mulher hemorroísa, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, que vamos ver, nós também temos hoje por culpa nossa. Culpa nossa. É assim, mas se eu ficar conhecendo muito do Espiritismo, eu preciso que andar muito. Oi, Iracilda, minha querida do SOS Educandário, um beijo no seu coração. Amanhã começa, um beijo. Então, se eu ficar assim, muito conhecendo a doutrina espírita, porque é uma barra. Como diz o Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque há uma cobrança muito grande interiormente da nossa consciência, o cuidado que temos que ter com a nossa fala, o cuidado que temos que ter com o nosso pensamento, o cuidado que temos que ter com o próximo, a saúde. Então, ser espírita não é ficar só toma passe, não é isso não. Instruir-se. E aí vem essa fala. Muito bem, é um desafio a nossa mudança. Por quê? A pessoa começa a ter um pouco de conhecimento da doutrina, começa a se cobrar mais. Eu tenho que abrir as comportas da consciência para trabalhar mais e bem e bonito. O homem nasceu para ser feliz, mas veio para praticar o bem. Celso Araraquara acompanhando. O conhecimento da verdade dobra nossa responsabilidade. Você vê o que Emmanuel está falando, Celso? Você vê que bênção? Então, por isso que eu me cobrei hoje. É meu dia de falar? Vamos falar. Com probleminhas, coisa e tal, mas vamos em frente. Estamos assim. É um desafio a nossa mudança e a aceitabilidade das colocações que lhes são postas. Mas onde? No lar, primeiramente. Na rua, nos templos, no trabalho. Você sempre acha que se eu souber mais de espiritismo, eu tenho que andar mais certo. Porque a consciência cobra. Tudo está na consciência. Só que tem umas pessoas que usam da boca para fora, mas não usam a consciência.
e não pensa no que está fazendo e assim por diante. Então, esse primeiro trecho aqui do nosso querido Emmanuel, ai, gente, fechei o livro, pera um pouco. Esse primeiro trecho, essa primeira frase, muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que as impedem dessa sublime aproximação. Quando ela entende que, mas agora eu tenho que caminhar direito, agora ela fala, não vou mais, porque, sabe, a cegueira espiritual eu não quero saber. Deixa eu viver como eu estou vivendo. Amores aí da nossa casa. Vamos em frente. E aí, continua Emmanuel. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Então, ocorre muito bem isso daí. Isso é fácil. Tempo é questão de preferência. Programe-se. Mas eu não posso ir domingo de manhã? Olha para nós todos. Porque eu tenho que fazer almoço. Não posso domingo de manhã, porque aí fica difícil, meu marido. Gente, nós arrumamos 1000 desculpas para não estarmos em companhia do Cristo, para não estarmos momentos oportunos para beber dessa energia fantástica. É essa cura espiritual que nós precisamos. Você entrou no templo espírita ou num templo cristão, tem que saber que todo o templo cristão está preparado, a sua egrégora, completamente uma energia fortalecedora. Você se sente bem. Por que eu, quando entro lá, eu fico bem? Porque fica. É a energia que você precisa. Transforme também a sua casa nisso, entende? E aí, então, veja bem, os próprios judeus saindo da escravidão, olha bem, saindo da escravidão do Egito, por um longo período de 400 anos, quando estava no deserto com Moisés, mas o senhor devia ter deixado a gente lá, porque se a gente estivesse lá, a gente não estava passando fome, porque ficaram 40 anos em busca da terra prometida. E Moisés não chegou à terra prometida, só olhou e desencarnou. Então, veja bem, os próprios judeus preferiam, olha, veja, a escravidão àquela busca da terra prometida e aquela libertação da matéria. Então, tempo tem que identificar a prioridade na sua vida. E, veja bem, nós temos que verificar isso. A prioridade é a nossa evolução moral. E então, através da instrução, dos nossos encontros, das nossas falas, olha o Emmanuel aqui, trazendo essa fala para nós. Muito bem. E então, prossegue assim, que nós devemos ter alguns minutos, e a gente recomenda nas lives, levanta da cama, Pai Nosso, vai deitar, Pai Nosso. Perdeu o sono, põe numa live, ouve uma fala do Ela Rádio, alguém quer que seja, faça isso, não? Emmanuel continua. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade. Que mais? Dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro de Jesus sob a luz da fé viva. Você veja essa fala. Então,
Nós, na introdução, já dissemos o que passou a mulher hemorroísa, o que passou o, o cego de Jericó. Então, aí, nós vamos ver que nós temos que ir em busca, sem cessar, de Jesus. É necessário. Mas por que nós estamos falando? E por que Emmanuel coloca aqui o paralítico de Cafarnaum, que nós vamos comentar rapidamente? Veja, porque nós temos, nós somos, nós temos que nos interessar por esses benefícios aqui dessas falas para a nossa evolução espiritual. E não adianta fazer tudo correndo. Você que está aí sentado no centro, e os meus amores que entraram aqui, os meus amigos espirituais, ó Rose Cantarim, meu a beijo à noite, e Amélia Rodrigues conosco. Então, nós temos que isso nos reunir e nos aproximar cada vez mais do Mestre Jesus, porque ele é o benefício imortal, porque você sabe, matéria densa vai acabar, estamos passando. E o que vai sobrar é o Espírito, que é eterno. Então, nós temos que marchar à direção de Jesus, de Deus, sob a luz da fé viva. Agora é que é. Você tem fé? Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda? Você pensa, eu vou sarar do câncer? Eu vou sarar disso? Eu vou conseguir fazer tal coisa? Pensa, fé. Mas tem que ser uma colocação de vontade, vontade inabalável, como estamos fazendo hoje. É meu dia de trabalho, é minha vez. Mecanismo arrumei, pronto, acabou. É a vontade que manda e a fé inabalável. Cumprir regiamente com as propostas que assumimos antes da reencarnação. Como isso é lindo! O que assumimos. E se não cumprirmos, voltaremos para fazê-la de novo. E aí estamos vindo. E tem mais, não posso esquecer isso aqui. A fé sem obras é morta. Não adianta você ficar indo na igreja católica, toma hóstia, confessa. Não adianta o Hare Krishna das 2 às 4 da manhã, Hare Krishna, Hare Hare, Hare. Peraí, não adianta, Valdeirês, Pai Nosso que está no céu, cadê a ação? E é o que fala a nossa querida Teresa de Calcutá. Mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. Você está fazendo alguma atividade a benefício do próximo? Você está indo na casa da sopa descascar legumes? Você está indo no educandário auxiliar alguma criança? Está indo dar banho a alguma criança lá na casa do caminho? Está visitando algum velho que quer uma palavra de amizade, de conforto e de alegria? Está indo, igual a Carolina, fazer da passe nas pessoas que não podem sair de casa? É isso, gente. A fé sem obras é morta. Então, da fala de hoje, tira para você alguma colocação. Vamos em frente, porque, vamos aqui, ele continua assim. Estou prestando atenção. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que achava Jesus, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, o que ele fez? Amparou-se no auxílio dos amigos, que eram 4, deixando-se resvalar por um buraco que fizeram no telhado, e aí o que fez? Ele conseguiu vencer a multidão e cair justamente em frente de Jesus. Kátia, bom dia, meu amor. Jesus conosco, você está ótima, linda. Então, aí está em Marcos, você vai pegar. E não vou ler, não, porque a hora está passando. E aí, então, o que acontece?
esse paralítico. Ai, não consigo andar, não consigo. O que vai fazer? Ah, mas eu estou sabendo que Jesus vai em Cafarnaum. Eu quero ir lá. E aí, num catre, ou padiola, como você quer, 4 pessoas levaram. Mas não podia entrar, muita gente. Ah, no telhado. No telhado. Fizeram um buraco. E desceram. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Mestre, que eu ande. Você tem fé? Sim, mestre, eu sei. Então, levanta, pega o seu catre e vai embora. E os outros admirados, não, porque não pode, quem faz milagre é só Deus. Não, eu faço isso em nome do meu Pai. Ele falou. E aí, o que fez? O paralítico, movido pela fé viva, vencendo a multidão, pôs o catre nas costas e saiu andando. Foi um milagre. Agora, vamos lá. É necessário entender que nós temos o apoio dos encarnados e dos desencarnados. Você vai escolher a amizade que você quer através do seu pensamento. E é por isso que nós estamos falando nessa manhã. A cegueira material existe, mas a cegueira espiritual é a pior. Quando você pensa que você é a pessoa mais certa e o resto está errado. Fala para mim, Valdeirês, você pensa, não? Todo mundo, passa, faz uma reflexão. E o paralítico? A mesma coisa. Aquela paralisia, e o que o Emmanuel quer nos colocar, é a nossa paralisia espiritual. É o que a gente já viu no começo. Não tem tempo, não estuda, não pratica caridade, não quer saber. Está tudo bonitinho. Entende? Eu faço o que eu posso. Não. Você nasceu para servir, não é para ser servido. Isso precisa acabar. Não é só indo na casa espírita, só indo na igreja católica, só louvando. Não. Já falamos tudo isso aí. E finalizando com muito amor, o Emmanuel diz assim, recorda, já contei a história do paralítico. Recorda o paralítico de Cafarnaum. E na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais. Deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas para restabelecer a paz e o bom ânimo. Veja que lindo. Tenho 2 minutos, presta bem atenção. Presta bem atenção. Nós estamos sumamente ancorados pelos amigos espirituais. E nós temos hoje que ir ao Emmanuel, ir ao André Luiz, ir ao Chico, ir à Joana, ir ao Divaldo. Saia da preguiça, saia da paralisia espiritual. Não é só isso que estamos falando aqui agora, nesses 30 minutos, não é. É muito mais. Agora, dona Valdeirês fala muito, né, Celso? O Celso falou, estamos terceirizando a caridade. O Celso de Araraquara, um maravilhoso companheiro, estamos terceirizando a caridade. É nossa responsabilidade sermos fraternos com o nosso próximo. Celso, que bênção! Veja, meu irmão, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos ver o seguinte, prioridade em nossas vidas. Jesus. Olha, e aí você coloca numa Kardec, Jesus e Deus. Amados, linda manhã com Jesus. Até a noite, onde vamos ver bem bonitinho, nós vamos ver o texto
o poema de Isaías. Eu tive que pesquisar o Velho Testamento. Então, fiquem com Deus. Que esta manhã seja de muita reflexão, para que mudemos o nosso comportamento, para que sejamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Por quê? Porque ainda estamos muito, muito imperfeitos. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus. Um bom domingo, muita paz.